Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos começar a ver os métodos iterativos para resolver sistemas lineares. Então, a solução x de um sistema linear pode ser obtida utilizando-se um método iterativo que consiste em, a partir de uma aproximação que eu vou chamar de x, sobrescrito 1, calcular uma sequência x2, x3, até um xk de aproximações da solução exata x. O objetivo nem sempre alcançado é que essa sequência, que eu vou chamar aqui essa sequência de xk, converja para a solução exata x. Nós vamos considerar dois métodos iterativos para resolver sistemas, o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Nessa aula nós vamos ver o método de Jacobi. Então vamos considerar um sistema de forma generalizada e no caso aqui eu coloquei esse sistema, coloquei a primeira equação, coloquei a segunda equação e fui até uma enésima equação. Então vamos supor que os a e i, os termos a e i, sejam diferentes de zero. Então no caso o a e i são esses termos aqui, o a11, a22, a33, até o ANN, são os termos que ficam na diagonal principal do sistema. Então vamos supor que eles sejam diferentes de zero, e se eles forem diferentes de zero, então nós podemos escrever o sistema na forma explícita, como aparece aqui. Aí como é que a gente escreve esse sistema na forma explícita? A gente vai primeiramente isolar o x1. Então o meu x1, que está aqui, ele vai ser igual ao b1, aí menos essa parte aqui, tá? Que eu coloquei entre parênteses, sobre o elemento que está multiplicando o x1, que é o a11. Então aqui o x1 está isolado, ele está explícito. Vamos fazer a mesma coisa com o x2 agora. Então o x2 ele vai ficar igual ao b2, aí menos essa turma aqui, que no caso é essa turma que aparece aqui, essa parte da equação. Então observe que vai ficar menos o a21x1, aí pula o a23x3 até o a2nxn. Da mesma forma, a gente isolaria o x3, o x4 e assim por diante, até a última equação, que no caso aqui eu vou isolar o xn. Então o xn vai ficar igual a bn menos essa parte aqui que eu coloquei aqui entre parênteses, aí sobre o termo que multiplica o xn, que é o ANN. Então, feito isso, a gente vai considerar uma aproximação inicial, que eu vou chamar x sobrescrito 1, que no caso aqui é um conjunto de valores, que vai ser a minha primeira aproximação. Então, o método ele vai consistir em substituir esses valores no lado direito das equações. Então, eu vou substituir esses valores x1, x2, x3, todos eles sobrescrito 1, nesse lado direito da equação. E nós vamos, dessa forma, substituindo aqui do lado direito, a gente vai obter uma outra aproximação. Fazendo a substituição, fazendo a conta, a gente vai obter uma outra aproximação que vai ser a x sobrescrito 2 aqui, aproximação 2. Aí, seguindo, a gente vai colocar esses novos valores novamente aqui do lado direito e vai obter uma outra aproximação que já vai ser a x3, e assim sucessivamente. Então, de maneira geral, de posse de uma aproximação xk, nós vamos obter a aproximação xk mais 1, como é colocado aqui
nesse sistema onde o x1, x2, x3, todos eles sobrescritos k mais 1 estão escritos de forma explícita. E aqui observe que do lado direito a gente tem as variáveis na aproximação xk. Então, em notação mais compactada, o método de Jacobi ele vai consistir nessa iteração aqui. Eu vou ter uma aproximação inicial, isso vai ser dado, ou então a gente vai considerar a aproximação com todos os valores zero aqui. Aí, a partir dela, a gente aplica nessa fórmula aqui para obter as outras aproximações. Então, tendo a aproximação 1, aí eu vou considerar k igual a 1. Aí eu substituindo aqui, eu vou ter o meu x2, né, que vai ser minha aproximação 2. Aí no caso aqui vai depender da variável que eu estiver calculando. No caso x1, x2, x3. Aí observe aqui na fórmula que sempre vai ser o b que eu estou me referindo. É isso que a gente observa aqui, sempre fica o b aqui. Aí menos uma soma aqui, um somatório. Sempre vai ser um somatório aqui. E esse somatório, ele sempre vai ter esse produto aqui. O A e J vezes um XJ. Todos eles na aproximação K. Agora observe que eu coloquei aqui de J igual a 1 até N, menos para o caso do J ser igual a I. Então aqui meu J tem que ser diferente de I. Justamente que é nos casos em que eu estou calculando aqui a variável. Então, por exemplo, se for x1, aqui nessa minha soma não vai aparecer A11 x1. Se for o x2, nessa minha soma aqui não vai aparecer o A22 x2. Então é por isso que tem esse detalhe aqui do J ser diferente do I. Então a aplicação do método terá êxito se a sequência de aproximações construídas sucessivamente convergir para a solução exata do sistema. E quando é que a gente vai parar? Vamos ver aqui o critério de parada. Então, nós vamos continuar a gerar aproximações até que um dos seguintes critérios sejam satisfeitos. O primeiro aqui é max, que no caso vai ser o máximo valor do módulo de duas aproximações sucessivas, aqui no caso xk mais 1 menos xk. Então o máximo valor dessa diferença aqui, do módulo dessa diferença, tem que ser menor que um epsilon, que é uma tolerância, que no caso aqui é uma precisão pré-fixada. Então nesse caso, o meu xk mais 1 aqui, ele vai ser a solução procurada. Então, meu xk aqui vai ser a solução numérica. E um outro critério é o número de iterações. Isso a gente coloca como critério também porque nem sempre o sistema vai convergir. Então, como o método nem sempre converge, é prudente indicar um número máximo de iterações que devem ser feitas. Agora, na próxima aula, nós vamos resolver esse exemplo para melhor ficar esclarecida essa questão do método. Até lá e obrigado.